Vamos começando por aqui, falando de Twitter. Vou abrindo aqui coluna de Mônica Bergamo na tela para a gente falar dessa expectativa. Então, depois do X apresentar nessa quinta-feira ao STF uma petição dizendo que mostrou todos os documentos exigidos pelo ministro Alexandre de Moraes e que ainda faltavam até agora, no caso, para que a rede social possa, enfim, ser desbloqueada por aqui. Nesse ofício, a empresa diz que o X adotou todas as providências indicadas como necessárias para o restabelecimento, além de procurações e alterações contratuais registradas em cartório que oficializam a advogada Raquel de Oliveira Conceição como a representante do X aqui no Brasil. Além também o X listando o pagamento de uma multa de mais de 18 milhões de reais e a obediência à ordem judicial para a suspensão de 9 contas de usuários investigados e acusados de cometer crime, dando check, então, Tio Rei, na listinha ali do que era exigido para o X voltar ou não para o Brasil. Fica expectativa agora para frente. Então, a notícia de que todos os documentos foram apresentados. O João Brandt, secretário de Políticas Digitais, tinha até brincado que essa movimentação estava em curso, mas que não poderia ficar naquele curso do meme, do é verdade esse bilhete, não poderia ser só um bilhetinho ali dizendo que estava tudo certo. Agora, com os documentos de via na mão agora oficialmente, Tio Rei, o que a gente pode esperar, então, até o fim da semana? Nada. E me desmonta aqui, ao vivo. Não, a gente traz esse CAC, mas o que a gente pode esperar agora, então? Oficialmente, o que foi pedido, eles estão dizendo que entregou, que entregaram. Você sabe que a justiça também existe o chamado dignidade da justiça, né? Além de documentos, etc. Eu fosse o X, pararia de ficar dizendo para a imprensa que eu já entreguei tudo e que agora só depende da vontade do Alexandre. E eu vou explicar por que eu estou falando isso, né? Primeiro, eu não, eles já pagaram, já foi decidido se a multa de 50 milhões dia foi aplicada ou não, vai ser aplicada ou não, já foi calculado esse valor, né? Que foi imposto pelo ministro? Que eu saiba, ainda não, né? Acho que isso ainda não está decidido, né? Não está definido. Por exemplo, aí está uma pendência, né? Eu não tenho tanta certeza de que vai ser, se for, enfim, né? Se o Alexandre considerar que está tudo certo, nas minhas marcações aqui, né, do checklist, então, está faltando a questão da multa de 50 milhões dia, né? Pela desobediência clara à ordem judicial. Então, multa que seria paga, em princípio, pelo X, não pagando pela Starlink, né? Esse particular parece que não foi resolvido ainda, né? Acho que o ministro tem de pensar com muita calma, com muita tranquilidade essa questão, porque há elementos que são absolutamente estranhos, incomuns, né? No modo como o X, do tão incomum Elon Musk, toca as coisas, né? A representante que ele escolheu para a empresa, a Raquel de Oliveira Villanova Conceição, eu sei que parece nome de bairro, mas é isso mesmo, né? Raquel de Oliveira Villanova Conceição. Já era representante legal do X no Brasil quando foi destituída pelo Elon Musk, né? Ou desconstituída como representante legal, né? E foi precisamente a doutora Raquel, então, ela é advogada, que descumpriu decisões judiciais, já que ela era representante legal. Foi ela que descumpriu. Foi desconstituída como representante, passa-se o tempo, há o confronto, Musk decide demonizar Alexandre, o Brasil, no mundo, mobiliza alguns picaretas do Partido Republicano para tirar os vistos dos ministros do Supremo, faz ponte com a extrema-direita aqui no Brasil, faz um escarcéu, né? Informa que o Pinheiro Neto não era mais o escritório de advocacia que representava
o X, né? E de repente ele diz, não, voltou a ser o Pinheiro Neto e voltou a ser a Raquel de Oliveira Vila Nova Conceição, como se a história não tivesse acontecido. É um jeito um pouco estranho de fazer as coisas, né? Então, enfim, não sei, eu não tenho bola de cristal e não sei se o Alexandre vai nas próximas horas, ou daqui a pouquinho, daqui 5 minutos, é, devolver o X para o ar. Eu, no lugar dele, não devolveria. Ainda não. Precisaria entender direito o que está acontecendo, né? Além dos. Se nós, se nós estamos apenas diante de uma prévia de uma segunda rodada de ataque do X às instituições, né? Além dos Precisa documentos, entender. as intenções, né, Tio Rei? Você estava comentando dessa questão das multas, a gente estava até com uma notícia aqui mais cedo falando que o ministro Alexandre de Moraes recebeu da Polícia Federal e da Anatel relatórios com informações justamente sobre usos do X, mesmo depois do bloqueio da plataforma, que entraria nessa questão da multa. O PGR, Paulo Gonet, já tinha citado a necessidade de identificar esses casos certinho, de casos de desrespeito à decisão do STF. Isso deve ser usado de alguma forma também para se tratar dessa questão das multas, para botar tudo em dia ou não, né? Além da documentação, as Mas aí intenções, aí onde falava. É aí é outra outra coisa? coisa, né? Porque aí é outra coisa, porque aí é o acesso do X via VPN. Ah, não é da questão da Não multa, é da aquela desordem fraude lá que da eles época. recorreram para mudar o IP, né? Usar um servidor espelho ou, Sim, sim. auxiliar para botar o X no O ar de drible volta, que que eles aí tem fizeram, que foi o que voltou ali rapidinho, isso. a gente até E discutiu ali que aqui. resultou a multa de 50 milhões. E que é muito grave, porque, obviamente, foi uma decisão tomada para demonstrar à justiça brasileira que ela poderia não ter alcance, não ter poder sobre as determinações do X. Inclusive, a nota cínica, que foi posta ao ar quase ao mesmo tempo, no mesmo dia, naquela quarta-feira, dizendo: Ah, puxa vida, olha só, nós fomos mexer aqui com o X na América Latina, acabamos colocando no ar sem querer, mas vamos tirar daqui a pouquinho, já já vai sair. Que equivale a dizer: olha aqui, a gente põe e tira o X do ar quando a gente quiser, né? A justiça brasileira é inútil, é impotente para resolver essas questões, né? É, então precisa ver direito o que está em curso, né? É, eu acho que o ministro, eu no lugar do ministro pediria mais tempo para analisar e veria essa questão da multa de 50 milhões, que a multa de 50 milhões foi aplicada justamente em relação àquele truque a que eles recorreram, né? Pelo menos por um dia ficou no ar, um dia e pouco, né? Vai ter multa, não vai ter multa? Isso está decidido? Essa outra questão da PGR, que também é muito importante e tem servido para conversa mole, aí sim, o ministro decidiu, numa primeira decisão é acesso a VPN, multa, se percebeu que muito rapidamente que não era uma boa decisão, porque aí recorre-se ao VPN para acesso a outras plataformas, etc. Então disse não, é acesso a VPN para acessar o X, né? E agora a Procuradoria-Geral da República, acho que anteontem, a Procuradoria-Geral da República disse: vamos ver aqueles que acessaram o X, e ainda assim não vai ser. Qualquer acesso ao X via VPN pode render multa. A opinião do procurador, com a qual concordou Alexandre, é que aqueles que recorreram a VPN para acessar o X para a campanha de ódio, né, para a campanha que busca tirar a credibilidade do sistema judicial brasileiro, etc., esses sim, né, vão ter uma primeira advertência, e se vai avaliar a possibilidade de aplicar a multa. Está correto, é uma decisão ponderada, porque na ponta do lápis o que está escrito lá é acessou a VPN, acabou, paga a multa. Mas se dá o benefício da dúvida em alguns casos,
de pessoas que o fizeram e não fizeram com dolo, né? Não fizeram com o fito, com o objetivo de desmoralizar a justiça ou para praticar crimes de ódio, né? Então, isso é uma outra coisa, mas aí depende de o X ter voltado ao ar ou não ter voltado ao ar, né? O que há, sim, é um desespero, uma pressa da extrema-direita aqui, que trabalha em proximidade com Elon Musk, para devolver logo o X ao ar, porque o X está fazendo falta nas campanhas de ódio que a extrema-direita move no Brasil.